O meu primeiro erro foi achar que o fato de ter uma boa ideia já era meio caminho andado. E que executar aquela ideia era simplesmente questão de tempo, questão de resolver meus problemas, questão de arrumar um tempo meu para colocar aquilo em prática. Mas se você vê bem, ideias são como sementes, sementes de árvores mesmo, né? Se você tem sementes na sua mão, você não tem árvores. Você precisa plantar aquelas sementes e cuidar delas até que elas se desenvolvam, cresçam e se tornem árvores, né? Ideias são assim, não adianta nada elas estarem na sua cabeça se você não executa elas, né? E até é o seguinte, se estão só na sua cabeça, você não tem como saber se aquela ideia é realmente boa. Você precisa testar ela no mercado. Agora, eu sei que podem existir várias coisas no seu caminho que te atrapalham de fazer isso, de executar a sua ideia. Coisas que se traduzem em falta de tempo, falta de dinheiro, medo de investir o seu tempo e ou o seu dinheiro e a coisa não dar certo, né? Eu mesmo, eu tinha o conhecimento de programação, eu tenho conhecimento de programação, então eu poderia criar o aplicativo eu mesmo, né? Então eu não teria a questão do dinheiro, porque eu mesmo podia fazer, mas eu tinha a questão do tempo, eu não tinha tempo. Eu era funcionário de uma empresa, então eu trabalhava tempo integral naquela empresa, então eu tinha que dedicar tempo extra, tempo livre meu para criar aquele aplicativo. E o tempo que eu conseguia dedicar não era o suficiente para o que eu queria criar. No ritmo que eu conseguia trabalhar no meu tempo de folga, eu ia demorar anos para criar o aplicativo que eu queria, né? Agora, hoje eu enxergo que em partes isso era verdade, né? Era uma dificuldade real, mas em partes era uma desculpa. E por que eu digo que era uma desculpa? Porque eu já sabia disso naquela época, mas mesmo assim eu me recusava a acreditar, que é o seguinte, eu não precisava criar o aplicativo que eu tinha na minha cabeça, com todas as funcionalidades que eu imaginava, resolvendo todos os problemas que eu enxergava, do jeito que eu queria exatamente, detalhadamente. O que eu devia ter feito é cortar, enxugar ao máximo, entregar só a solução principal do problema que eu queria resolver, né? Não colocar um monte de coisa. Cortar ao máximo para reduzir o tempo de desenvolvimento, né? Atender a necessidade do cliente de forma muito pontual, muito específica. Se eu tivesse feito isso, eu conseguiria criar o aplicativo em muito menos tempo. Eu nem comecei a criar o aplicativo porque eu sabia que o escopo do que eu queria fazer era muito grande, né? E mesmo assim eu não queria reduzir aquele escopo. Então, o que eu tenho para te falar em relação a esse erro crítico, esse erro fundamental que eu cometi, é não pensa sobre criar algo completo da maneira que você está idealizando, né? Você precisa primeiro testar a ideia, colher feedback de usuários reais, colocar essa ideia de forma prática no mundo real para ver como ela se sai, para testar ela, se ela é realmente boa, se ela não é, se ela resolve o problema que o seu público-alvo tem ou não. E você precisa fazer isso da forma mais rápida possível. Agora, uma objeção que a gente costuma ter em relação a isso, né, e que muitas vezes eu já tive na minha vida também, é que criar um produto que não entregue tudo que a gente idealiza, parece que ele já está fadado ao fracasso, né? A gente sente que, não, eu preciso colocar tudo aquilo que eu estou idealizando, ele precisa ser maravilhoso, senão as pessoas não vão querer usar. E, na verdade, não é assim. Tá? Existem, inclusive, aplicativos gigantescos usados por milhões de pessoas hoje em dia, que começaram com uma funcionalidade muito mais simples, né? Com funcionalidades muito mais simples, e com até um layout muito mais feio, tá? Uma usabilidade ruim até. E eu vou te mostrar exemplos desses aplicativos agora. Então vamos lá, exemplos de primeiras versões, né? Como eu disse, são primeiras versões de aplicativos gigantescos usados hoje em dia por milhões de pessoas, mas começaram do zero também, né? Tudo se começa do zero, não é diferente para eles. O primeiro exemplo é o Facebook. Olha só como era feinho o Facebook quando ele foi lançado. E além de ser meio feinho, né, para os nossos padrões de hoje em dia, ele também era muito mais simples, né, em questão de funcionalidades. Ele era muito mais limitado. Ele não tinha tudo que ele tem hoje, né? O escopo de funcionalidades era muito reduzido e também
o público-alvo era reduzido, né? Ele era voltado para as universidades americanas, algumas delas, inclusive. Eles foram se espalhando nas universidades para depois, então, começar a se espalhar para fora delas, então, para o mundo inteiro. Então, isso é uma dica também, não só de limitar a quantidade de funcionalidades, mas talvez até limitar o público-alvo, né? Especificar mais o público-alvo para você poder colher um feedback melhor. O próximo exemplo é o Instagram. Instagram, que é um aplicativo hoje também usado por milhões de pessoas e que na época que foi lançado era para um nicho mais específico, né? Pessoas mais voltadas para fotografia mesmo, que gostavam mais de foto, mas que não sabiam colocar filtros, né? Fazer um tratamento mais bonito para suas fotos. O Instagram veio para resolver isso e compartilhar fotos com outros amigos, né? E ele cresceu e tem muito mais funcionalidade hoje em dia do que ele tinha naquela época, um escopo reduzido. O terceiro exemplo é o YouTube. Olha a interface, o layout do YouTube na época em que ele foi criado, há muitos anos atrás. É muito feio, né? E as funcionalidades que ele tinha também eram bem simplificadas. Então, olha só, ele entrega o essencial para você usar o serviço. Qual é o problema que ele resolve? Simplesmente compartilhamento de vídeos na internet, né? Então, um escopo muito reduzido. Uber também, hoje em dia ele evoluiu, tá mais bonito, né? Mas ainda assim, para a época em que ele foi lançado, isso aqui já era bonito. Mas as funcionalidades também foram aprimoradas, né? Eles foram crescendo o business deles, tá? O próximo exemplo é o Airbnb, né? O Air Bed and Breakfast, que quando ele foi criado ele tinha esse nome, né? E você vê que ele não tinha nem aplicativo para celular, era simplesmente um web app. As pessoas tinham que acessar através do navegador e a interface dele era bem simplificada mesmo, era pontual para resolver aquele problema específico que eles identificaram. E eles foram evoluindo conforme o tempo foi passando, né? Eles foram vendo que o fato de ter fotos mais bonitas para os imóveis ou para os cômodos fazia mais diferença. Depois criaram um aplicativo, então foram evoluindo, mas começaram testando a ideia, né? Será que alguém realmente topa alugar um cômodo ou uma casa de um estranho pela internet, né? Sem passar por uma empresa de imobiliário ou algo assim? E deu certo, né? Então, testar a ideia é o essencial no começo. Se você tem a ideia na sua cabeça, você não está testando ela, né? Você tem que colocar no mundo real para realmente testar. O próximo exemplo é o Twitter. Olha como era feio, era zoado o Twitter. Vamos ser sinceros, era muito feio o Twitter. Muito feio, muito simples. Olha só, simplesmente a foto aqui de quem fez a postagem. Acredito aqui que seja o username, né, o nome de usuário de quem postou, o que ele estava fazendo, quando foi isso. Aqui uma mensagem curta de uma outra pessoa. Então, um layout muito, muito simplificado. Você não acha que você teria vergonha de lançar um Twitter desse jeito? Pois é, você deve ter vergonha de lançar a sua primeira versão do seu aplicativo, da ideia que você está tirando do papel. É para você ter vergonha mesmo, você pode ter vergonha daquilo, porque você está testando a ideia, você quer atrair os early adopters, né? Quem vai adotar aquilo primeiro. E essas pessoas não estão ligando para a cara do que você está oferecendo, elas estão ligando se aquilo realmente resolve o problema delas ou não. Tá? Depois você vai aprimorar. Depois o Twitter ficou muito mais bonito que isso. Depois ele ganhou muito mais funcionalidades. Depois ele cresceu e até políticos, né, colocam mensagens ali no Twitter e fazem comunicados para a população até. Né? É coisa muito relevante, né? Se tornou muito relevante. Mas começou desse jeito. Outro exemplo é o Tinder. Olha só como era simples o Tinder, né? Hoje em dia ele ainda é simples, mas já tem muito mais funcionalidades que isso. Mas na época, olha só, testando a ideia, né? Vamos ver, será que isso realmente faz sentido? Será que as pessoas querem escolher alguém para sair vendo fotos simplesmente delas e dando um like, um dislike? Testa a ideia. Próximo exemplo, Snapchat. Olha a simplicidade do Snapchat. Foi assim que ele cresceu, né? Ele partiu desse princípio aqui, testando a ideia. Será que as pessoas vão querer compartilhar vídeos de poucos segundos que expiram, né, que sobem depois? Talvez você até já conheça esses exemplos, ou pelo menos alguns deles, né? Mas o importante aqui é você guardar que é preciso executar. A ideia na sua cabeça não vale nada. A ideia na minha cabeça não valia nada.
Ela começou a valer quando ela foi executada, por outra pessoa no meu caso. E cuidado para que não seja executada por outra pessoa no seu caso também. Então é bom que você coloque a mão na massa. É mais importante você executar uma ideia mais simples, ou aliás, a versão simplificada da sua ideia, colocar ela no mundo real, testar ela, ver se ela realmente resolve o problema que você se propõe a resolver, se ela tem valor para as pessoas ou não, tá?